A culpa é do roteiro. Bem ou mal, tudo foi escrito. Oi, gente! Somos alunos do curso de Cinema e Audiovisual da Universidade Estadual de Goiás. E esse é o podcast A Culpa é do Roteiro. Aqui a gente pretende falar de roteiros das mais variadas produções audiovisuais, levantando pontos centrais que, no fim das contas, vamos concluir que a culpa realmente é do roteiro. Oi, gente, meu nome é Matheus e nesse primeiro episódio da Culpa é do Roteiro, nós vamos falar da franquia Pânico, que ainda dá medo e diverte muita gente 25 anos depois de revolucionar o slasher e todo aquele sangue que a gente adora. Para falar disso, nosso primeiro convidado é o Felipe Freitas, egresso da UEG, que só não assiste filme de terror quando tá assistindo aquele reality show que também parece um filme de terror. Começando agora com o Felipe Freitas do meu lado para falar da franquia de terror, ganhadora de muitos Oscars. Felipe, qual a sua história com filme de terror e o que isso tem a ver com a sua trajetória dentro da UEG? Então, eu acho que por ser ex-aluno da UEG, eu vou falar, tipo, como é que eu me encontrei com o cinema de terror na UEG. Porque eu já gostei de filmes de terror, assim, desde criança, assim, assisti em casa, sempre, toda hora. Não tinha nem censura dos pais, assim. E tinha hora que eu ficava chocado e minha mãe achava engraçado eu ficar chocado. Não era nem um rolê de, meu Deus, não veja isso. Era uma coisa meio de, veja mesmo, olha que engraçado. Então sempre foi uma liberdade, assim, em casa de poder ver tudo. Só que quando eu decidi fazer cinema, eu não pensava nessa relação de agora que eu faço cinema, eu tenho que juntar isso ao terror, assim. Nunca aconteceu isso. Só que aí na UEG tem aquela pressão, né? Você precisa seguir um caminho, você precisa. Alguma coisa tem que ser muito interessada, assim, pra poder falar que você é disso. E eu sou do quê no cinema? Mas você sentiu essa pressão? Sim, não só de área, assim, estou fazendo cinema porque eu quero, sei lá, mexer com som ou mexer com fotografia, mas aquela pressão de, assim, o que te interessa no cinema, assim, como área, sabe? O que é que te apetece, assim, qual é... Entendi. Aí eu fui pra dentro de mim e falei assim, pô, não tem, acho que nada... Poderia ser algumas coisas. São coisas que, tipo, tem muita coisa que eu gosto. Mas o que realmente foi aquela coisa assim, Felipe, é uma coisa que você pode falar pro resto da sua vida que eu acho que você nunca vai cansar. É o terror, assim. Quando eu decidi que terror ia ser minha coisa, eu fiquei, tá, vou guardar só pro TCC isso, só pro ano de TCC. Só que aí começou a rolar as produções da faculdade. Aí eu falei, e se eu começar a trazer um rolezinho assim também? E eu lembro que o pessoal da faculdade deve lembrar, o pessoal da época que eu fiz um filme de zumbi péssimo, mas só pra poder falar assim, ih, viu, eu fiz um filme de terror. Aí, ó, tá vendo? Só de ter zumbi ali e tal, aí, ó, faço filme de terror. Aí comecei a Você tem fazer orgulho desse filme? Eu não tenho orgulho dele, mas eu tenho orgulho de algumas coisas que eu fiz perto do final do curso, assim, que é quando eu me senti um pouco separado. No terror. Assim, as coisas que eu fiz no terror, eu acho que perto do final do curso eu me senti um pouco mais preparado, mas definitivamente estou mais preparado agora, assim. Eu acho que foi muito mais por causa do TCC também, que aí eu tive que pegar uma coisa objetiva nesse mundinho do terror, assim, que eu pudesse trabalhar dentro. E foi uma coisa que eu sempre tive conversa com a minha família. Sabe quando você tá assistindo um filme com a galera? Aí, por exemplo, alguém fala assim, ih, mostrou os peitos, vai morrer. Sei lá, o cara é mó zoeiro, vai morrer rápido. Ou, sei lá, começa uma cena de sexo e alguém fala assim, o assassino vai chegar, ou algo assim. Aquelas coisas de família. Eu lembro do meu pai comentar muito dessas piadas. Coisa de família, normal, toda família tem. Eu já discuti muitas vezes com meus pais, assim, o peito apareceu, vai morrer. Realmente, é muito comum, muito comum. Não, mas é comentários que eu via das pessoas, assim. Eu lembro de mexer na internet, as pessoas, sempre aquele rolê de, nossa, as pessoas no filme de terror são muito burras. Nossa, as mulheres sempre usam suas regatas brancas e elas sempre vão correr na chuva para deixar a regata transparente. Essas coisas que todo mundo percebe. É quase, como é que fala quando tá no consciente geral, assim, de todo mundo, essas regrinhas que acontecem no terror. Quando eu escolhi para falar de A Bruxa e de Corrente do Mal, a bruxa eu meio que forcei um pouquinho ele no trabalho, porque eu queria muito falar sobre essas noções que a gente tem hoje de que o terror tá mais inteligente, ou que o terror tá mais culto, e eu quis colocar ele ali só pra falar que não, sempre foi assim.
Porque a Bruxa inaugurou todo aquele rolê de pós-terror. Uma coisa que o próprio Pânico, inclusive, que a gente vai falar aqui, as pessoas falavam na época, assim, que é aquele filme que, tá vendo? Isso, na verdade, é o que o terror sempre devia ter sido, quando, na verdade, ele sempre foi e as pessoas escolhem olhar em um momento certo, assim, específico. Mas o Corrente do Mal foi muito o rolê da sexualidade, assim, eu falei, tá, eu amo esse filme e eu preciso falar sobre ele em algum momento. Aí eu cheguei a apresentar trabalho dele na UEG, fui caminhando com ele, assim, fiz artigo até colocar ele no roteiro, assim. Inclusive, meu TCC quase foi sobre Pânico. O próprio Pânico. Ele, que nem a gente vai falar aqui, ele revoluciona muitas coisas, ele brinca com os clichês de muita coisa, mas a estrutura dele de um filme slasher tá ali, a mesma, sabe? Eu nunca fui a pessoa de se preocupar com a estrutura, de modificar estruturas e pô, aqui tirar dali. Mas você não ficava cansado de, por exemplo, ver filme antes do Pânico e ser a mesma coisa? Todos eles? É porque... Menos o que, tipo, o Fred Krueger não era, né? É o sonho ali e tal, beleza. Mas o resto, Jason, Michael Myers, o que mais aí fala? É a mesma coisa. Mas é um rolê de a gente não ter vivido a época, por exemplo. Porque eu não estava vivo enquanto esses filmes estavam saindo. Assim, eu fui ver eles muitos anos depois deles terem saído. Eu depois fui de ver Pânico? Sim, o primeiro Pânico, eu nem tinha nascido ainda, nasci em 97. É 96, eu nasci em 96. Então eu fui ver todos esses filmes depois. E só muito tempo depois, assim, pouco antes de entrar na faculdade, que eu fui entender que esses filmes vieram antes de Pânico, que Pânico teve um significado. Mas antes da gente começar a conversa, você falou que queria falar sobre uma cena específica, que é... Atenção! Alerta de spoiler. Não diga que não avisei. A cena do início do primeiro filme. Uhum. Que são, sei lá, 20 minutos de um só personagem falando no telefone com o assassino que aparece nos últimos 5 minutos. Uhum. E que... obra de arte, né? Vamos lá. Não, eu ia te perguntar, tipo assim, o que você acha que contribuiu para esse estudo? O que era comum naquela época é que quando você fosse ver um filme no cinema, você reconhecesse o rosto maior no pôster. Se você fosse no cinema e você reconhecer que o rosto maior no pôster com certeza é o protagonista ou a protagonista e com certeza é aquela pessoa que você conhece de outro lugar. Era isso que rolava. Então quando você via, por exemplo, um filme de terror com a protagonista maior, você pensava, putz, essa vai ser a protagonista e vai ser ela que vai ficar viva até o final. Quando você vai no cinema assistir Pânico, eu fico imaginando a galera, né? Tipo, eu contando o que aconteceu na época. Né? Eu não tava lá, mas eu tô contando o que aconteceu. Mas, tipo, a galera foi no cinema e viu a Drew Barrymore, que era uma estrela mirim, rolou toda uma história de vida com ela, assim, até ela fazer Pânico. Pós-rehab, pós tudo. E era, tipo, o retorno de Drew Barrymore. Vai fazer um filme do Wes Craven. Gigante, só o rosto dela no pôster. O pôster é o rosto da Drew Barrymore. Aí você vai no cinema, o filme começa com ela, passou 15 minutos ela tá morta. Esse é o morta, degolada, total, eu acho que é a principal coisa de Pânico, né? Quando a gente compara ele aos outros filmes, assim, a quebra de expectativas. É o filme de falar que ele... É o que o Pânico sempre faz nos 4 filmes, na verdade. Eu sou esse tipo de filme, mas na verdade eu não sou. É o tempo todo falando assim, sabe aquele filme que você não aguenta mais? Então, eu sou ele, mas diferente. Tipo, segure o... Mas Pânico promete, né? Não é aquele que... Aliás, ele nem falou que é diferente, ele vendeu a forma e falou assim, toma isso. Porque, que nem eu falei aí, quando você pensa em estrutura, se você quiser assistir Pânico sem pensar no que ele tá revolucionando, ou nas regras que ele tá quebrando, enfim... Se você quer assistir ele só como um filme de terror, ele é ótimo. Um filme de terror basicão, assim. Aquele filme que nem você falou. É só pra te dar um jumpscare, é só pra te dar um mistério pra se resolver no final, é só pra você ver uma galera correndo de um cara de uma faca. Dá pra assistir assim também. Mas o que eu curto de Pânico é porque ele te dá piscadelas o tempo todo. E o que acontece na primeira cena? É uma menina loira, de classe média, numa casa abandonada, vai assistir um filminho, tá fazendo uma pipoca, e quando um cara liga pra ela no telefone, ela age como qualquer outra personagem de filme de terror que vai ser prestes a ser morta, assim. Tipo, ai, o que você quer? Tipo, ela tem namorado, só que ela fala que não tem namorado, então você começa a desconfiar um pouco da índole dela, só que na verdade ela só tá brincando com o cara, é um estranho.
Aí quando ele começa a ficar um pouco mais tipo, Alterado, né? Alterado, aí ela começa a desesperar. Só que ao mesmo tempo que ela desespera, você começa a achar engraçado, porque é uma situação, eu lembro de uma parte específica da cena, assim, em que ela já tá meio assustada, aí ela desliga o telefone nele, e ela tá meio sem saber o que fazer, de repente o telefone toca, e ela assusta. Ela o assusta telefone de na novo com mão o e dá um telefone. pulo e começa a chorar de volta. E não tem como você não rir com aquilo. Porque o que eu acho mais engraçado também é porque as coisas se misturam muito bem. Você ri bastante enquanto ela tá no telefone, tem todas as piadinhas que um faz com o outro, ele pergunta aquele rolê clássico de qual que é o filme de terror favorito dela, aí rola o rolê de acabar matando o namorado dela, aí as coisas começam a ficar um pouco mais tensas. Aí a cena termina assustadora pra caramba, assim, pra caramba. Começou uma cena de boa e você riu bastante, você se divertiu, é muito dinâmica, ele quebra uma caralhada de convenções de cenas de abertura, assim, só no início do filme, só que a cena termina, assim, dando respeito ao Ghostface, que nem tipo, ele é desengonçado, ele é um pouco caricato nos movimentos dele, porque é só uma pessoa, mas você termina a cena, tipo assim, com um Ghostface Medo. como um vilão, Você fica assim, não, beleza, esse cara vai ligar fazer piada, mas vai me matar. Por isso que é uma cena tão boa e as pessoas falam, e eu concordo, que eu acho que é a melhor abertura do cinema de horror, assim, fácil, uma das melhores aberturas do cinema, assim, porque estabelece tudo, assim, estabelece o que o Pânico foi na época, sem saber, sabe? Estabelece coisas que a gente só entende agora, que é a importância de Pânico na época, assim, como as pessoas viam as protagonistas nos filmes de terror também, e também estabeleceu como a franquia ia ser durante o tempo que ela viveu e tá vivendo, né? Mas assim, estabeleceu como Pânico assim, como o que as pessoas têm que esperar de Pânico, que é essa quebra de expectativa. Mas, tipo assim, nessa cena inicial, ele já fala que não vai ser a mesma coisa dos outros filmes de terror, né? Porque ele brinca, que nem você falou, qual é o seu filme de terror favorito e tal. Ele brinca com os outros filmes de terror, faz um game ali, um videogame com a Angélica, né? Tipo assim, qual era o dublê que falou que quem foi o assassino do primeiro Jason? Ela fala, Jason, não, foi a mãe dele. Não, sabe? Gente, é muito sádico isso, sabe? E é tudo montado ali em cima disso. É o que talvez Pânico tenha feito uma coisa que eu acho que hoje está desgastado. Assim, é muito ruim, eu odeio ir para esse lado sempre que vai se falar de cinema hoje em dia, mas ainda não tem como a gente fugir. O que dá certo hoje no cinema, sala de cinema, assim, o que se assiste hoje em sala de cinema. Não tem como negar que só se assiste nostalgia, assim. É só esses filmes que pegam marcas que já existem e ficam reciclando essas marcas. E por que isso funciona? É porque sabe muito bem o que o público quer, assim, é aquele produto feito porque sabe o que o público quer e fica dando aquela piscadela pro público o tempo inteiro. E eu acho que é por isso que Pânico funcionou na época. É porque quando o Kevin Wilson estava escrevendo, ele tá conversando diretamente com a pessoa que tá há 30 anos assistindo o mesmo filme de terror. Exato. Entendeu? Então ele tá conversando diretamente com ela, falando assim, olha, eu sei o que você passou até aqui. Eu sei o quanto você sofreu. Eu sei o que você gostou, eu sei o que você não gostou, eu sei o que te apetece, eu sei o que não te apetece. Então eu acho que ele é, na verdade, um grande fã de filmes de terror. Mas todo sonho de todo roteirista é conseguir fazer o que ele fez, assim. É pegar todas as suas referências, organizar elas de uma maneira que saia algo novo. Mesmo que essa coisa nova, né, seja reciclagem de outras 57. É criar o original a partir do que veio antes. Assim. Eu acho que nessa primeira cena, tipo assim, é o que mescla terror, comédia e metalinguagem. E aí que é o que eu te falei também, assim, ao mesmo tempo ele tá conversando com essa galera, mas ele tá deixando um filme super acessível para quem não tem nenhuma referência disso. Assim, ele vai pros melhores dois mundos, total. Isso, total. A pessoa pode não saber nada de filmes de terror, nem conhece o contexto em que Pânico saiu, mas vai conseguir aproveitar o filme muito bem ainda. E eu conheço um monte de gente que aproveita Pânico bem, mesmo não sabendo de todo o contexto e o rolê. Não, na primeira vez que eu vi, eu era criança, né? Eu não pensei nisso. Eu só falei, legal, agora eu vou saber de fato o rosto, né, do assassino. Aí depois eu fui vendo, então quer dizer que funciona assim. Cada filme são 2 assassinos, ou apenas é um só, né? Porque muda ali. Mas enfim, por exemplo, no decorrer do filme, não só a primeira cena,
Mas no decorrer do filme, a gente vê ali, como é que chama? O arquétipo da Final Girl se montando, né? Se construindo, que é a Sydney. E ela definitivamente é a Final Girl das Final Girls, pra mim, sabe? Uhum. Que as outras eu nem conheci direito, conheci num filme só. Não, eu quero, entendeu? Eu acho que a Sydney ela geralmente ganha na opinião de todo mundo, porque realmente a gente viu ela muito diferente de outras Final Girls. Então, por Eu acho que exemplo, comparada a ela, só a Laurie Strode de Halloween, que a gente viu em vários momentos do tempo, assim, mas nunca numa linha temporal só. Mas na minha opinião, cansa. Mas Pânico teve a sorte de conseguir se manter fiel àquela coisa que ele criticava, assim, porque eu acho que por que Pânico fez tanto sucesso? É porque quando o slasher surgiu, assim, contextualizando agora, surgiu em 60, 70, essas coisas ficaram tão maçantes que eles precisavam se reinventar de maneiras que eles não conseguiam aguentar, por exemplo. Começou a rolar a viagem no tempo, e o assassino morre e volta. Viagem no tempo, oh Deus, por quê? Enfim, vai pro inferno e volta de volta, começa a fazer ideias caça-níqueis, assim. O que eu acho legal, sabe? A franquia foi pra esse lado, bora aceitar, é trecheira mesmo, let's go. Mas é o que Pânico mudou, gente. Pânico chegou e falou assim, olha, vamos fazer de uma forma certa. Aí seria muito irônico se as continuações de Pânico fossem para lugares que descaracterizassem a franquia, mas eu acho que nunca aconteceu. Assim. Acho que apesar de a gente ter problemas ali no 2 e ter um pouco mais de problema no 3, a franquia nunca foi descaracterizada. Eu não diria problema, eu diria um fracasso. Né? Eu vejo um charminho no 3, mas eu acho que apesar dele ser ruim, eu acho que ele não descaracteriza. Você acha que ele descaracteriza a franquia? Não, pode falar. Não descaracteriza. Cara, beleza. Quis inovar ali no assassino. No quesito quantidade, né? Não vou falar quantos são, hein? Mas no quesito quantidade. Aí, cara, de repente parecia um caso de família, sabe? Tipo, não. Mas eu acho que também é um reflexo do tempo, porque querendo ou não, o Pânico ele quer fugir dessas coisas, mas ele acaba sendo um reflexo do seu tempo também. Quando a gente para pra pensar quando saiu o terceiro filme, é muito sobre, nossa, é assim que se encerra uma trilogia, sabe? Trazendo coisas do passado nos outros filmes que na verdade não eram, na verdade é tudo. Assim, o que a gente achava que era, na verdade não era. E, na verdade, tudo era sobre essa protagonista, que a gente acompanha os 3 filmes. Assim, o que a gente pode fazer da Sydney? Mexer com a família dela. E, no final, ela... Enfim, reflexo do seu tempo. Reflexo do seu tempo, mas pra mim não funcionou. Nossa, não dá, gente. Que já que esse é um programa de roteiro, eu vou falar do Kevin Williamson agora. Porque... o cara sofreu, assim. Não, mas você acha que a culpa dele, o terceiro? Não, ele nem escreveu o terceiro. Então, exatamente, ele não sofreu não. Mas, por exemplo, você gosta do 4, não gosta? Perfeito. E tá, tem família ali, mas, né? Não, mas o 4, teoricamente, não foi ele que escreveu. Assim, total. Porque tem o rolê de que ele mandou o roteiro do 4 pro estúdio, e o estúdio não ficou feliz com algumas escolhas dele. Por exemplo, a Gale não ia participar do 4. Ela ia ser só uma personagem de suporte pro Jill em casa, assim. Ela nem ia participar da investigação. Aí o estúdio ficou meio assim, e chamou o cara que escreveu o terceiro para fazer uma consultoria no roteiro do 4º filme. Consultoria? Reescreveu. Não, mas pra mim o cara salvou o filme. Imagina um filme de Pânico sem a Gale, por exemplo. Aí ele foi lá e fez todo o rolê da Gale no 4º filme. Dela querer fazer outro livro e participar da investigação, e levar a facada até a parte do ombro lá e tal. Sim, enfim. O cara fudeu com o terceiro filme, ok, mas eu acho que eu não consigo culpar ele. Porque ele nunca tinha visto nem Pânico na vida. Aí de casa, né? Mas contrataram ele fez um filme assim, nas pressas, porque o estúdio precisava do roteiro nas pressas. Aí ele foi e acertou no 4. Isso pra mim é. Não, mas será que reparação. A ideia do 3, a ideia é reparação histórica. Mas se pra pensar o 3, a ideia do 3 é muito massa, né? A ordem dos assassinos conforme a ordem dos assassinos no filme. E se passar no estúdio de cinema, é muito metalinguagem. Sim, ainda tem a metalinguagem ali e tal. Tá ótimo, beleza. Mas, nossa, não dá, pra mim não dá. Eu não gosto nem da cena de abertura do terceiro. Nossa, a cena de abertura é a coisa mais pau. Eu acho a cena de abertura do terceiro a coisa mais sem graça do mundo. Porque Pânico é conhecido pelas aberturas incríveis. Aí você chega no terceiro e faz aquilo,
Assim, não tem nem esforço, sabe? Não tem nenhum esforço de ser boa. Não é nem aquela, tipo assim, nossa, essa ideia deu errado. Não, parece que é só uma abertura de qualquer filme genérico que você já viu, assim. E é o que me chateia, assim. Parecer genérico pra Pânico é um problema. O que eu tava falando do Kevin Williamson, que ele sofreu, assim, errou, sofreu na mão do estúdio, enfim, mas o valor dele como roteirista é uma coisa que a gente devia super enaltecer quando se fala de Pânico, porque, assim, é fato, Pânico é algo da responsabilidade do Wes Craven, assim, não tem como negar, sabe? O Wes Craven é o Wes Craven, o cara é história no cinema de horror, e Pânico é responsabilidade dele. Só que eu acho um problema muito grande quando esquece a influência do Kevin Williamson nisso, porque quando eu olho o primeiro filme, eu acho, por exemplo, que o roteiro de Pânico 2 não é tão bom como o primeiro, mas o que salva o Pânico 2 é o Wes Craven, assim. Quando você pensa nas melhores cenas da franquia, eu acho que pra mim tá no segundo, sabe? É só cena massa, assim, a cena do quando o carro bate, elas têm que sair do... Não dá, tipo assim, eu sofri muito com aquela cena. Pelo amor de Deus, sai desse carro. A cena do carro, a cena do vidro, da Gale, enfim, só cena boa. Então, por exemplo, o Wes Craven pra mim faz Pânico 2 ser bem melhor do que ele seria só com o roteiro do Kevin Williamson. É um trabalho em conjunto. Isso, assim, e eu digo isso do quarto filme também, assim, o quarto filme se salva muito pela mão das Craven. Mas quando eu penso em Pânico, assim, o primeiro Pânico, o filme que mudou tudo, o filme que mudou o cenário do horror no cinema, eu acho que o Kevin Williamson ele devia receber todos os méritos possíveis, assim. Era um roteirista estreante, saca? Que teve uma ideia do nada, tentou vender para 2, 3 estúdios, curtiram e conseguiu só mudar o horror. Só, bastante. Coisa pouca. Que isso, sonhei com isso? Que isso, nunca. E eu gosto de como ele faz isso na prática, no simples, assim. O que muda em Pânico não é a estrutura, é o texto. Você vê a genialidade nele no texto. Porque como estrutura, ele é muito bem feito também. Porque quando você pensa no que corta Pânico, assim, do início ao fim, esse fio que leva até o final, é o mistério de quem matou. É o clássico Quem Matou. É o que a gente acompanha ali na novela das 9, na novela das 7. É o clássico Quem Matou. Não tem nada que instigue mais um espectador do que isso. É o básico. É o básico. No primeiro, isso é, cara, é incrível. Tipo assim, você desconfia de determinados personagens, mas eu, como meu histórico de novela, porque eu sou noveleiro, eu já fico assim, eu sei que não é. Aí eu tô tipo assim, cara, é ele. Ele morre. Eu falei, ele morre. E agora? Quem é? Poxa, quem será, né? E de repente ele volta. Ele volta ali meio, opa, tô meio mal aqui, pega a arma e fala, sou eu. Mas aí aparece o assassino de novo, aí você fica, são 2 assassinos. Cara, aí você fica assim, cara. E aquele diálogo? Não, pra mim, a melhor cena de quando é revelado, né? O assassino, a Sidney fala, vocês são doidas e tal. E ele, não sou doida. Aí ela vai e fala assim, vocês estão tentando imitar os assassinos dos filmes. Aí ele fala, vocês estão assistindo filme de terror demais. Isso, ele fala assim, os assassinos nos inspiram, tipo, uma coisa assim, sabe? E faz tipo, todo sentido, sabe? Por exemplo, o sangue, ele justifica o sangue dele, né? Da cena fake da morte dele. Ele fala, não, foi o mesmo usado em Carrie, a estranha. Muito bom, muito bom, muito bom. É exatamente isso que eu tava falando. É porque ele vai pelo básico, assim. Quando a gente vê o trabalho dele como roteirista nas personagens, assim. A Sidney, que você falou, é a Final Girl clássica. Assim, é aquela menina que ela começa a perceber as coisas primeiro que todo mundo. Tem um passado que a gente ainda precisa adentrar ele para entender ela um pouco melhor. É aquela menina virgem que tem toda uma questão na sexualidade dela. Que mostra os seios assim pro namorado, né? Tipo, olha que tô mostrando os seios. Já fez a coisa mais suja do mundo. Isso, exatamente. Aí depois a primeira vez isso acontece só desgraça. Mas eu gosto de como o Kevin Williamson muda ela nos detalhes, assim. Eu acho que ele subverte a Sidney nos detalhes. Porque, por exemplo, a Final Girl é conhecida como aquela personagem que tem repulso ao sexo, que o sexo não vai ter muito contato com ela, e é vista como a personagem mais pura, geralmente. E a principal questão da Sidney no filme é que ela é filha de uma mulher que é conhecida por ser o contrário da pureza. Assim, exatamente. Sabe? É como se ela carregasse um fardo que ela não quer carregar, mas que as pessoas observam nela e que, inclusive, a motivação de todos os pânicos acontecer
é pela mãe dela não ser uma pessoa teoricamente pura na moral dos filmes de terror. E a Sidney ser um fruto disso e ficar viva sempre por conta de quem ela é e não por conta do legado que se carrega como mulher, é muito massa. E por isso que, pra mim, eu defendo que a Sidney é a personagem que nunca deve morrer. Façam 27 pânicos. A Sidney não pode morrer. O rolê da Sidney é que não é por ela ser uma Final Girl e a regra da Final Girl é ela ficar viva. Tem Final Girls que morrem, é legal. Mas o rolê da Sidney é porque se ela morre, ela leva com ela tudo o que ela representa como uma nova Final Girl. Porque além dela não ser estúpida, porque ela é bastante inteligente, e eu acho legal isso nos filmes, é que a cada filme ela vai ficando cada vez mais inteligente, mais esperta. Eu acho que é uma questão da história dela mesmo, como personagem, sabe? Ela ter que lutar contra todos esses rótulos que colocaram nela por conta de outras pessoas, e também ter que ficar aguentando as pessoas querendo revidar isso nela. A amiga dela é a clássica amiga da Final Girl. Aquela menina que é muito mais livre sexualmente, é muito mais desbocada e também parece um pouco mais burra sempre. É aquela amiga que vai fazer burrada primeiro que a Final Girl. Mas no caso Mas de ela Pânico, quebra ela não é. ali, total, exatamente. Você começou a falar, fiquei, uai, gente, a burra não é. Não, ela não é. Ela é muito inteligente, muito engraçada. E o jeito da cena dela que ela enfrenta o assassino, pra mim é a materialização de falando assim: olha, basta. Nós, personagens em filmes de terror, que adoramos usar umas roupinhas curtas e transar por aí, dizemos basta. Basta, não passarão. A sua faca não É passará. uma pena que ela morre? É uma pena, mas assim, todo mundo morre em filmes de terror, dá certo. Mas é uma cena em que ela fala basta. E o jeito que ela não acredita nele, tipo assim, por favor, não me mate, eu quero estar na sequência. Por favor, você quer que eu corra? É muito bom, assim. É nesses detalhes que eu acho que eles sobressaem. Você conhece outros trabalhos do Kevin Williamson? Então, se for pegar ele como roteirista, tem um trabalho em específico, porque na verdade ele escreveu poucas coisas. Se não me engano, ele escreveu Os Pânicos, aí por Pânico ter feito muito sucesso na época, logo ele já foi cotado para escrever O Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, que é um slasher assim, super inspirado em Pânico, assim, um pouco mais autoconsciente, e que eu até gosto, assim, do que Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ele escreveu ele, mas pra mim o suprassumo dele é um filme dirigido pelo Robert Rodrigues chamado Prova Final, que tem um elenco maravilhoso, tem a Elijah Wood. Nossa, tem um elenco maravilhoso. Aí é sobre alienígenas que invadem um colégio e entram Ele no sempre corpo. nessa pegada adolescente, né? Que entra no corpo dos professores. Aí os alunos precisam, tipo, lutar contra esses alienígenas e a única arma que eles têm é a droga. Os alienígenas só... Sim, tem um personagem que ele tem um laboratório em casa, ele vende droga, eu não sei qual é. Ou se ele inventou uma nova, algo assim. E é a única coisa que dá certo contra os alienígenas. É incrível. É muito bom de verdade, assim. Enfim, é isso que temos para discutir sobre Pânico. Felipe, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A Culpa do Roteiro agradece o seu conhecimento, o quanto você é fã de filmes de terror, de Pânico, do Kevin Williamson, do Wes Craven, da Sidney. Muito obrigado, na verdade. É muito legal sempre voltar para o EG de alguma maneira. E é sempre muito bom falar de Pânico. Valeu por me chamar, então. Que isso? A gente teve muitas opções, você sabe, né? Foi escolher a dedo. Então, cara, se liga. Enfim, muito obrigado por me escolher, então. Então é isso. Tchau, até mais. Pode subir já os créditos. Este programa foi produzido, roteirizado e apresentado por Matheus Aragão. Narração, Fernanda Patriota. Edição, Vitória Nolasco. Trama, narrativas audiovisuais e criação de roteiros. Coordenação geral do Trama, professora Jo Levi.